a ceifar o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Em 1975, a chegada de Padre Manuel Baia aqui na paróquia, e foi quando começou os encontros de irmãos, né? Nós saímos visitando as famílias, tanto aqui na rua como também no sítio. Após a missa nos domingos, às 2h da tarde, nós saíamos pelas comunidades, levando a palavra de Deus. E também convidando as pessoas para o caminho, né? Para seguir Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. E daí, mais uns tempos, já na chegada do Padre Luiz aqui, com as irmãs, eu desejava muito, porque eu tinha visto em outras paróquias, a renovação carismática. E eu desejava muito que chegasse aqui enchendo de alegria. Sim, e nos encontros, né, que eu convidava os meninos para o trabalho de Deus, né? Alguns da dificuldade, porque como é difícil a gente seguir o caminho de Deus, sempre tem dificuldade. O próprio Cristo, assim, quem me seguir, quem olhar para trás, não serve para o meu reino. E muitas, às vezes, se olhava, porque a gente sempre tem as críticas. Eu digo assim, sabe, que eu sabia que Deus existia, mas não conhecia. Porque quando a gente conhece Jesus é diferente. Então, eu ia para os encontros convidado pelo nosso irmão Jaime aqui, e a gente chegava lá, a gente via muitas vezes fazer encontro, tinha 2 pessoas e eu e Jaime nas casas. Não tinha pessoas, bem pouquinho mais gente. Jaime era ousado, Jaime entregava nas nossas mãos a partilha da palavra, e às vezes nós sabemos de nada, mas ele deu uma palavra, e naquele momento a gente ficava nervoso, sem ter o que falar, mas nós dávamos, começou a fluir de nós e transmitir aquilo que estava no nosso coração. Foi aí que o Espírito Santo começou a agir. Foi um chamado de Deus nos enviando para uma missão aqui na Terra. E começou naquele tempo, era difícil, não era fácil não. Mas o Espírito Santo foi nos dando força, eu e o Jaime. Aí depois foi aparecendo os meninos, como foi questão daqui, Valmir, Genival. Ele aqui que se tornou o coordenador da renovação carismática de cura e libertação. O Espírito Santo dava uma autoridade muito grande a João. Eu particularmente acompanhava os encontros que minha mãe já fazia parte, era um chamado encontro de irmãos, bem tradicional, que ainda hoje a Igreja Católica ela faz em muitos lugares, e sempre foi muito bem falado. Muitos frutos sempre renderam e rendem esses tradicionais encontros de irmãos. Acontecia lá na minha comunidade, lá na Vila do Campo, e eram os encontros que semanalmente, todas as quartas-feiras. E aos poucos, como a minha mãe participava continuamente desses trabalhos, em uma dessas quartas-feiras, ou algumas dessas quartas-feiras, eu ia e ficava assistindo assim de um janelão, a gente ficava vendo assim nos basculantes, o trabalho assim acontecia, um trabalho simples, com poucas pessoas. Eu tinha essa curiosidade sempre, né? Aí ali, olhando aqueles trabalhos, aí aos poucos, aquilo foi me tocando, me cativando. Com os dias, seu Jaime também já me conhecia dentro da igreja, porque eu já fazia parte da igreja também, tinha feito a primeira comunhão, como todo mundo hoje geralmente faz, e muitos por conveniência depois abandonam a igreja ou vivem aquela fé de conveniência. Eu acho que eu me enquadrava também nesse grupo. Mas enfim, como católico de batismo e dessa vida de sacramento, eu estava ali participando, até porque eu não perdia nada, estava ali. Então nessas conversas eu fui chamado para fazer algumas leituras. Então uma vez ou outra eu ia ali fazer leituras, porque claro, todos os encontros de irmãos tem sempre uma leitura bíblica. Então nessa forma de trabalhar eu fui ali
sei lá, sendo envolvido, digamos assim. Eu convidei Josué, na época Josué, Lia, Josias, né? E foi, né, a gente convidando. Depois, Valmir. Vi Valmir e a presença de Valmir fez com que eu chamasse ele como fosse um chamado de Deus mesmo, porque eu via que ele era um homem que ia pregar a palavra de Deus. Então, nesse dia, nós estávamos lá no CCI, junto da Licor, e junto com os meninos, né? E na quarta-feira nós fazíamos esse encontro lá. Valmir chegou, encontrei Valmir, convidei mais de uma vez, ele dava um sim que ia, mas não ia. Quando foi um dia, ele apresentou-se. Quando eu vi Valmir apresentar-se, aí eu me alegrei, né? Mas ele não entrou. Na outra semana, Valmir ficou na porta escutando. Quando foi na outra, ele entrou. Entrou e participou da palavra junto com Josué e junto com os outros meninos, né? Como eu disse, a gente trabalhava nas casas, nas famílias, e também tinha um canto na quarta-feira que a gente se reunia lá no CCI. Aí, como eu disse, a renovação carismática, para chamar mais os jovens, eu desejei que ela chegasse aqui enchendo de alegria. Mas também eu levei muita pedrada das próprias irmãs que tinha aqui, que ela não era muito aceita. Padre Luiz também, na época, também não aceitava bem. Mas eu gritava assim, eu quero que a renovação carismática chegue aqui enchendo de alegria. E teve um dia que eu falei até alto mesmo, à frente do Padre Luiz. O Padre Luiz ficou olhando para mim assim, mas também não disse nada, né? Mas as irmãs ficavam, que disse que não dava certo e aquelas coisas, sempre tendo aquelas dificuldades. E aconteceu, a gente se reunia, né? Josué aqui, Valmir também com um violão, sem violão, né? Um violão emprestado, mas não era toda vez que podia emprestar a ele. Aí, com muita dificuldade, ele comprou um violão segunda mão. Mesmo que a voz de Valmir era uma voz muito estranha. Valmir, quando começou, ele tinha aquela voz muito estranha para cantar, sabe? Mas, graças a Deus, ele foi limpando a voz. Eu não sei que ele fez algum curso em Vitória, não sei, mas foi Deus mesmo que... Só que Valmir chegou ao ponto, né, de... Eu nem pensava jamais que um dia pudesse traçar um acorde no violão, né? Nem conhecia violão ainda. E isso surgiu assim de forma, sei lá, instantânea, parece uma mágica assim. Um dia eu tive a possibilidade de comprar um violão velho e comprei esse violão. Daqui a pouco, do nada, eu estava fazendo um curso muito básico de violão. Saí aqui para a cidade vizinha, aqui para Vitória, um pouco mais de, quase em média de 30 quilômetros. E uma vez por semana eu ia lá ter aquelas poucas aulas, passei muitos meses, ou quase um ano nessas aulas. E dali sozinho, porque era uma época difícil também. Eu fico imaginando hoje, porque na época, embora tivéssemos muitos jovens, mas a gente não tinha ninguém voltado a essa parte instrumental. E não tinha muitos assim voltados à liderança, né? E parte financeira e tudo mais. Então, era a luta. Eu comecei ali devagarinho, daqui a pouco estava tocando, estava levando para os retiros, porque os nossos primeiros encontros, até mesmo os encontros fechados, a gente fazia sempre com fundos musicais. Um rádio que nós levávamos, alguma fita cassete, naquela época existia a questão das fitas, e a gente colocava ali sempre um fundo musical para ir fazendo o nosso momento de partilha, de interiorização, de silêncio. Quando tínhamos alguns cantos que fosse aberto, né, isso aí nós fazíamos sem instrumento nenhum. Não pensava na possibilidade de instrumento, era algo muito longe da nossa realidade. E aos poucos foi surgindo, veio o violão, e agora tantos outros já tocam violão, foram vindo outros instrumentos, né? E a vida deu seu segmento. Mas graças a Deus que a nossa base ela foi muito boa, foi muito acolhedora, e isso foi determinante também para a gente. Também João também, muitas vezes eu passava por João, convidava João para esse caminho, né, de Deus. João não dava a resposta. Eu acho que ele tinha a ver que ele achava até ruim quando ele encontrava, porque era sempre chamando ele. Mas tudo da vontade de Deus e chegou a oportunidade. Todo o nosso encontro que nós tivemos e sempre quando eu lembro desse encontro,
eu me sinto calafrio, fico emocionado porque foram coisas boas que aconteceram, né? E eu sempre digo assim, nas minhas palavras, quando estou conversando com alguém, que eu agradeço muito a seu Jaime, né? Agradeço muito a ele pelas bênçãos derramadas na minha vida por intermédio dele. A gente às vezes percorre muitos caminhos, né? Caminhos diferentes daqueles que Deus quer que nós percorremos. Mas certo dia, seu Jaime, eu lembro ainda de eu morar na Vila do Campo, e eu passei uma vez, seu Jaime ia para o encontro do irmão, e seu Jaime disse, vamos, nego, para o encontro. Eu vim até por baixo. E eu digo, só acenei assim para ele e segui caminho, né? Outra vez, seu Jaime me convida novamente. Chega o dia, o tempo que eu passei a frequentar o encontro, depois de tanta insistência, né? Insistiu, eu vou frequentar, né? Aí eu fiquei na porta. Depois o segundo encontro também eu participei, né? E depois fui me entrosando com os irmãos, né? Aí chegou o tempo que o senhor já me deu a palavra, né? Você vai pregar hoje, nego. Eu digo, logo hoje, senhor já vai pregar, né? Aí ele me deu a palavra. Quando ele me deu a palavra, primeiro ele leu o Evangelho, né? Ele fez a leitura do Evangelho, ele deu a palavra também, depois ele passou para mim. E eu só disse duas palavras às pessoas. Quando ele passou a palavra para mim foi essa, boa noite, e pronto, né? Terminou minha pregação. Né? Terminou minha pregação. Aí ainda era um encontro de irmãos, né? Ainda era um encontro de irmãos ainda. Né? Depois veio surgir a renovação carismática, o grupo de oração Água Viva, na época de Padre Joaquim, graças a Deus. Josué também uma pessoa muito de fé, que nos ajudava muito também, as palavras dele sempre, aquelas palavras de conforto, né? Porque o amigo, quando tem aquelas palavras boas, aquelas palavras de fé mesmo, ele alimenta a fé dos outros, né? Alimenta a fé dos outros. Também que a gente estiver dentro de um açude, de um poço, morrendo, e outro vem salvando a pessoa. E na renovação carismática a gente fez muitas visitas, fomos nos sítios, Deus nos dava uma grande autoridade, sabe, no amor. Deus nos dava o Espírito Santo e nós tínhamos, eu me lembro de uma certa vez que nós fomos no Anil e começamos a um encontro lá. E naquele momento veio um vento impetuoso, como a palavra diz, querendo confundir as coisas lá. Eu nunca esqueço isso. Os nossos irmãos começamos uma oração e erguemos as mãos para os céus. E que, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que aquele vento parasse, que queria derrubar até um pé de jaca que nós estávamos lá. Na hora, irmãos em Cristo, o Senhor atendeu o nosso pedido e repreendeu esse vento. Então, como todos aqueles que servem a Jesus têm desafios, nós também nós temos, sabe? E nós aprendemos a lidar com esses desafios quando nós amamos, quando nós temos fé, quando nós acreditamos que o batismo que tivemos aqui quando criança, hoje se faz válido. Quando Jesus disse, ide ao mundo, anuncie a minha palavra, ele disse, aqueles que acreditar serão salvos e aqueles que não acreditar serão condenados. Portanto, eu creio que em nome de Jesus, nós que acreditamos na palavra, 20 anos da renovação carismática, é uma honra para mim, ver esses 20 anos da renovação carismática e sendo guiado por pessoas cristãs que também conheceram a Jesus Cristo. E mais uma vez falando do nosso irmão Jaime, que ele tem grande culpa nessa bênção, que nós tivemos, sabe, de retribuir para Deus aquilo que nós somos hoje, pecadores, simples, humildes, caindo e levantando. Eu sei que quando eu comecei a fazer uns trabalhos,
esses trabalhos de leitura na igreja, aos poucos ali, fazendo leitura. Aí certa vez também fui chamada a partilhar a palavra. O Senhor já me disse assim para mim, olha, bora lá, Ney, eu queria que você... Era bem assim, linguajado, eu queria que você fosse uma partilhazinha, falasse um pouco para os jovens. Coisa pequenininha, de 5 minutinhos. Aí ali a gente tem aquele nervosismo todo, mas eu sempre fui uma pessoa muito difícil de dar não, né? Eu sempre ficava meio que com vergonha de dizer não. Estava com vergonha de participar, mas ficava com vergonha de dizer não. Então com isso eu digo, tá bom, vamos começando dando essas palavras. E de palavra em palavra ali, um meio que com compromisso sim ou compromisso não, porque às vezes você não tinha ainda essa decisão, essa maturidade para saber exatamente o que quer, né? A gente jovem, né? Ali era ainda, sei lá, estava saindo da adolescência, meus 17 anos, eu penso aproximadamente. Então a gente não tinha esse compromisso sério e nem queria, né? Achava difícil viver essa seriedade. Então talvez por conta disso não queria se engajar de vez. Mas com essas leituras e depois das leituras, a gente começou a partilhar também da palavra de Deus. Então daí foi seguindo. Até porque o encontro era frequente, nada fazia com que não acontecesse esse encontro. Todas as quartas-feiras a gente estava lá junto. Então eu tive que fazer. Aos poucos eu fui entrando e de repente eu já estava dentro. A ideia do nosso grupo de oração, eu lembro que uma certa vez o Senhor já me chegou para mim e disse assim, ô Valmir, vamos tentar trazer para a Cristã da Alegria a carismática? Será ali por volta do ano 99, 2000, por ali onde o grupo já estava, quando a gente já estava amadurecendo, né? Vamos trazer para aqui a carismática. Eu nem sabia que era a Renovação Carismática Católica, que havia todo um símbolo, toda uma sigla, né? Que hoje a gente sabe é RCC. Eu não conhecia isso, eu sabia que existia uma carismática. E como eu também já acompanhava nos bastidores os programas de Padre Marcelo Rossi, eu lembro como hoje tem um programa na Rádio Olinda, né? Eu não sei se era 1480 AM. Difícil, às vezes, aquela sintonia com pouca qualidade, a gente sabe como é essa luta das rádios AMs. E ali, inclusive, até vigílias eu cheguei a participar, acompanhando assim na rádio, nas madrugadas adentro, porque a gente começa com aquele fogo, aquela alegria, aquela motivação. E daí eu fui aos poucos conhecendo o que é Renovação Carismática Católica. Carismas, dom de língua, essas coisas, claro que a gente não ouvia falar em nada, a não ser pelo meio protestante, assim de maneira geral, mas dentro da igreja católica ainda não. E através desses trabalhos que o Padre Marcelo já fazia na Rádio AM, tá certo? E aos poucos a gente foi se achegando a isso. Aí lembro que uma certa vez, minha amiga Bernadette, eu acho que ela nem lembra disso, aí Bernadette Souza, ela chegou para mim e disse assim, a gente vai trazer para aqui, para a Cristã da Alegria, um grupo animado, um grupo de louvor, de oração, lá de Carpina. Era o grupo Poço de Jacó, que hoje é um grande amigo nosso também. A gente está sempre fazendo esse trabalho junto, depois nos conhecemos, logicamente, e hoje criou-se uma relação bem maior, porque veio as formações, nós como membros da diocese, a gente tem se encontrado muito ao longo desses anos, mas aquela tarde, eu lembro como hoje, foi uma tarde de domingo, que veio para aqui o grupo Poço de Jacó, e como nós estávamos ali bem no iníciozinho, aquilo ali foi, de fato, foi uma grande abertura para que o nosso trabalho pudesse se desenvolver. Ali despertou mais a curiosidade para a gente se aprofundar mais na Renovação Carismática Católica. Então aquele domingo foi muito importante para nós. Nos grupos, nos encontros, quando nós sempre dava a palavra, gostava muito de dar a palavra, nunca gostei de ficar só, cantando só, lendo só e falando só. Eu sempre a partir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como se fosse um bolo, né? Que todos participem daquele bolo naquela festa. Quando a gente vai a uma festa, todos querem comer o bolo, né? Então o bolo é a palavra de Deus, então todos participavam. E o menino, nos começos está certo, porque muitas vezes eles achavam bom, né? Mas depois o Espírito Santo foi dando força, né? E chegou a oportunidade de surgir os profetas aqui em Cristã da Alegria. Né? E somente aproveitando as palavras de seu Jaime, passamos por muita dificuldade mesmo. Mas graças a Deus, né, hoje estamos vendo fruto, né? Estamos vendo fruto de tudo aquilo que nós passamos,
a nossa luta, as nossas lágrimas, que choramos muitas vezes, né? Choramos muitas vezes, né? Não podemos jamais, como ele já mesmo falou aqui, né, na fala dele, não podemos desistir jamais, né? Não podemos desistir, né? Hoje eu agradeço muito a Padre Joaquim, né? Padre Joaquim, mesmo não sabendo as orientações dele, né, as reivindicações dele, ele chegando e dizendo como nós deveríamos seguir, mesmo eu não entendendo antes, mas hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo, né? Quantas vezes a gente né, a gente não questionou o nosso sacerdote, né? Ele dizia, vá por aqui, a gente dizia, não, mas a gente quer andar por aqui, né? Quantas vezes nós não questionamos, mas louvado seja Deus por todo esse momento, por todo esse tempo, nesse período, né? É uma das obras mais importantes na igreja que eu fiz, que eu participei, a renovação carismática, porque, irmãos em Cristo, nós vimos situações, nosso irmão João sabe, Valmir sabe, Genival sabe, Diego, os irmãos que hoje, que faz um certo tempo, nós viram o que nós enfrentamos. Famílias destruídas pelo inimigo. Mas nós nunca baixamos a cabeça diante daquelas situações. O Senhor dizia, vai lá, mostra para eles quem é o Deus de vocês. E nós levamos esse Deus para aquela família. Então a renovação carismática, para mim, pela minha fé, é a base da missão que até hoje eu pratico na Igreja Católica. Com relação assim, aos carismas, a gente sempre, a diocese sempre fornecia, sempre dava encontro de formações, sempre nos finais de semana, né? Os sábados e domingo, né? E isso era muito gratificante para a gente e proveitoso, né? Se tivesse os 7 dias da semana formação, encontro, a gente estava dentro porque estávamos com uma sede de encontrar um Deus, né? Essa experiência pentecostal da renovação carismática. Nós tivemos a experiência do Espírito Santo na diocese, né? E essa semana eu pensava o seguinte, né? Que sempre aos domingos de manhã tinha a missa do Padre Marcelo Rossi, a missa conhecida como a Missa da Graça, a missa de cura e libertação. E eu ia para a casa de Valmir, que morava perto, no mesmo bairro, eu ia para a casa de Valmir escutar a missa de cura e libertação de Padre Marcelo Rossi. E no final, ele sempre, depois da comunhão, ele sempre andava com o Santíssimo, né, passando no meio das pessoas e orando em línguas, né? A mãe dele é quem gostava de conduzir um momento de oração, a mãe do Padre Marcelo. E aqui dali, aquela oração em línguas me incomodava muito, porque eu queria conhecer aquilo de uma forma mais íntima. Eu dizia, Valmir, eu quero conhecer esta oração em línguas, né? Embora nós já tínhamos o grupo de oração né? Mas não foi assim de uma hora para outra que os carismas vieram. Aí vamos para o encontro diocesano, né? Nas formações. Eu lembro como se fosse hoje, né? E chegou lá, quem estava lá na formação era a obra de Maria, Gilberta, quem estava dando formação a gente, né? E sempre, em cada momento de formação, tem um momento de cura interior e libertação. Eu lembro como se fosse hoje, começou o momento de cura e libertação, oramos um pelo outro, né? Aí Gilberto impõe as mãos sobre mim, eu repousei no Espírito. E foi muito forte aquilo dali, né? Foi muito forte. A partir daquele momento ali eu recebi o batismo no Espírito Santo que nós conhecemos hoje, né? O batismo no Espírito Santo, a efusão, a força do Espírito Santo vindo sobre nós. E a partir daquele momento eu comecei a orar de uma forma diferente, porque eu queria me agarrar em algo que não pudesse mais me soltar, né? Apesar das grandes dificuldades que nós passamos, né? Mas eu não queria desistir, né? Aquela experiência do Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo
vimos para Chão da Alegria. Aí quando chegou aqui, que foi mais difícil, né? É que foi mais difícil quando chegou em Chão da Alegria. Porque tínhamos que pôr em prática aquilo que o grupo de oração realmente é. Grupo de oração, água viva. E quem é água viva? É Jesus, né? É o Espírito Santo. E nós começamos a orar, comecei a orar em línguas e o irmão começava a sentir o fogo, o outro começava a sentir também. Chegou um momento que todos estavam orando também em línguas. Você vai conhecendo, né? Aos poucos a gente descobriu, dentro do trabalho efetivo que nós fazíamos, que a diocese já fazia encontros, esses encontros periódicos, tá certo? Dentro da própria sede lá da Granja do Bispo, como hoje é conhecido na escola, o centro da escola teológica. Então, aqueles encontros, como acontecem formalmente, a gente passou também a conhecer da realidade desses encontros e fomos convidados a participar. Aí, logicamente, a gente começou participando desses encontros, né, de formação, né, e daqui a pouco a gente também, logicamente, foi também chamado a fazer o registro do grupo diante da diocese, tá? E certa vez a gente teve um encontro aqui, e foi um marco em nossa vida, enquanto Renovação Carismática Católica, em que tivemos a presença do nosso saudoso Padre Robert de Grandes, né, não está mais conosco, mas foi convidado a estar na diocese. Então, todos os grupos de oração ali foi chamado também a estar presente, mas levar suas lideranças, não para todo mundo, mas pudesse levar as lideranças. Então, nesse dia fui eu, Valmir Rocha, e o meu amigo de trabalho, que a gente era muito íntimo naquela época, fazia muito trabalho, ainda hoje estamos juntos, nosso irmão João Herculano. E ali estava o Padre Robert de Grandes, o Padre Eduardo Doguer, né? Doguer, não sei nem a expressão exatamente, né? da Associação do Senhor Jesus, estava também Padre Robert de Grandes. Então, ali a gente teve uma formação muito intensa sobre a questão dos carismas, o contato com os carismas, né? Sobre a palavra de cura, que a igreja tanto deveria exercer a palavra de cura, a palavra de profecia, né? Foi nos revelado isso, a gente trabalhou dentro de oficinas, a prática pôde nos trazer mais a essa realidade, que a palavra de ciência de fato ela existe. Nos confrontamos ali com muitas pessoas repousando, então aquilo nos deixou fascinados, até então a gente nunca tinha visto isso. Então aquele encontro nos abriu as portas de vez. Nós já fazíamos aqui de forma muito tímida, começamos aos poucos a já fazer esse trabalho de clamor do Espírito, batiza, Senhor, no Teu Espírito. Tinha muitas músicas voltadas ao Espírito, tá? Mas depois desse encontro a gente de fato nós nos apropriamos, nós procuramos agora vamos criar a nossa identidade. Nós somos Renovação Carismática Católica e isso tem que acontecer no nosso grupo. Aí daí o restante foi só consequência. Acredito eu, talvez Deus tenha as diversas formas dele de converter, de resgatar uma pessoa. E talvez não, acredito eu que a forma dele me resgatar foi pelo grupo de oração, pela oração em línguas. Né? Muito forte, o menor de todos os carismas. Às vezes tem pessoas que não querem nem saber da oração em língua, mas é o menor de todos. Mas é o menor que abre porta para todos os outros dons. Né? Fazíamos uns trabalhos que era trabalho geralmente de portas fechadas, tá? Porque eram muitas pessoas jovens, pessoas sedentas de Deus, nós tínhamos muito sede de Deus, todo mundo muito novo, assim, vale dizer que isso já há 20 anos atrás, né? Nós tínhamos as pessoas muito jovens, assim, mas muito sedentas, então necessitava que a gente tivesse os pés no chão mesmo, não poderíamos fazer de qualquer forma. Então, nossos trabalhos internos de formação e de clamor do Espírito Santo, trabalho com repouso, e começaram a acontecer os repousos em massa nos nossos encontros, e começaram a acontecer libertações, as pessoas começavam a chorarem, a ter experiência com Deus. E daí a gente foi acontecendo com formações, com leituras diversas, com esse apoio da diocese, que a gente tinha muitas formações também na diocese. Lembro que nós tínhamos livros de formação, o próprio Padre Alírio, a gente tinha um livro que nos ajudava muito nesse sentido também, falando sobre essas comunidades, dons e carismas, enfim. E tudo isso foi acontecendo de forma gradativa. Enfim, acerca do trabalho de rua, sempre foi uma marca muito forte, né, no nosso grupo de oração. Até porque o grupo de oração, ele surgiu, ele foi chamado, ele foi se encontrando dentro de um trabalho que já acontecia, que eu já falei aqui no início, que era o grupo de evangelização.
nós temos um grupo de evangelização que era todas as quartas-feiras, acontecia em ruas diversas. Nem em ruas, é em casa, nós fazíamos em casas fechadas, as pessoas nos convidavam, então a gente tinha toda uma programação, cada quarta-feira, aleatoriamente, a gente fazia esse trabalho de evangelização. Então, quando o grupo de oração foi chegando com esses jovens, não tínhamos ainda nenhum instrumentista, nós não tínhamos instrumento, mas a gente começou com esse trabalho, na verdade dando continuidade, até porque o público não mudou. A gente não desprezou ninguém, a gente não mudou de cara e não veio com todo um radicalismo, não, de modo algum. A gente foi valorizando, até porque a gente era valorizado, a nossa relação era muito boa, sobretudo muitas pessoas idosas. A gente tínhamos liberdade, tinha muitas referências, tinha muita credibilidade, digamos assim, dentro do público mais idoso. E a gente aprendeu muito com eles, né? Até muitos evangelizadores daquela época, né? Seu Bernardo, que hoje também já não está conosco, nós tínhamos seu Manuel Chicó, seu José Soares, pessoal que depois se mudaram para o lado do Lagoa do Itainga, não sei nem por onde estão mais. Tá? Nós tínhamos o próprio seu Jaime também já mais maduro no meio da gente, já era igreja há bem mais tempo. Isso foi também muito decisivo para nos manter ali assim pertinho, nos manter sintonizado, equilibrado, crescendo ali na fé. O Água Viva ele é muito identificado com o trabalho de rua. O trabalho de rua hoje como sempre, nós já percebemos, isso é confirmado por todo mundo, é o que nos faz estar presente, é o que nos torna alegres, é o que nos torna fortes, é aquilo que nos dá mais fruto. O trabalho de rua hoje do grupo de oração, ele é um trabalho que nos dá referência, sempre foi, seja no município ou fora do município. Nós fazemos uns trabalhos de comunidades muito intensos, todos os domingos a gente tinha alguma comunidade para ir, e olha que naquela época a gente não tinha essa logística ou transporte público, como é o caso. Hoje torna-se mais fácil, hoje a gente tem outros meios de comunicação, né? Na própria internet, os próprios aparelhos celulares, na época a gente não tinha. Então nosso trabalho mesmo era de boca a boca, e a gente fazia isso com muita alegria, era uma energia espiritual e física muito grande que nós fazíamos. Sempre foi a nossa marca, a nossa grande alegria e nossa grande satisfação era esse trabalho de público, esse trabalho de rua, animação de festa de padroeiros em comunidades. Isso aconteceu diversas vezes, daqui a pouco trabalho em escolas também, datas comemorativas, a gente sempre foi muito identificado com isso. Com certeza é o que nos tem mantido muito, muito intenso, né? Esse trabalho que a gente faz com as comunidades em geral, trabalho de rua, trabalhos abertos, é a nossa marca. Quando começamos o trabalho do retiro de carnaval, né, que a gente não pode deixar de falar nos nossos retiros de carnavais, que a gente já tem feito desde o ano de 2001. Olha que o grupo começou ali no ano 2000, no ano 2001 já fizemos o primeiro retiro e até então jamais deixamos de fazer. Todo carnaval, todo ano no carnaval, o grupo de oração tem saído, ido para um lugar diferente, seja uma praia, seja uma chácara, sempre levando um público específico assim para a gente fazer esse trabalho de espiritualidade. Isso tem sido magnífico para nós, muito, muito desgastante às vezes, tantas vezes sem respostas, tantas vezes com questionamentos diversos, mas é um trabalho que tem sido válido, a gente sente isso claramente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vivo nessa missão, eu não aceitei essa missão, o Espírito não me chamou junto com o convite do nosso irmão. Hoje estou aqui com muito mais de 20 anos de missão. Não é porque eu sou bom, não. Eu quero alcançar a graça de Deus, somente. Eu retribuo para Deus, para o culto de oração Água Viva. Essas palavras simples e humildes, valorizando a cada um de vocês que hoje estão nessa missão. Não desista. Jesus chamou você porque essas famílias precisam. A figura de seu Jaime hoje na minha vida, a referência assim é uma fonte de inspiração, né? De motivação, de possibilidade. É alguém que consegue te provar na vida, na fé, que essa realização da evangelização ela é possível. Sempre foi um trabalho discreto, mas muito frutífero, né? Eu lembro que o Senhor já fez isso comigo, ele fez também. Teve essa atuação na vida de João, na vida de Josué, sempre nos dando essa oportunidade da palavra, da partilha, do canto. Canta uma música, traga um versículo bíblico, faça um convite. Você tinha sempre uma oportunidade
Nem que fosse para dar os avisos. Vamos agora ouvir os avisos com o nosso irmão. Vai aqui dar uma... Então, esse tipo de postura eu considero extremamente eficaz, né? Porque te iguala, te coloca na barca. Ninguém fica de fora. Tem espaço para todo mundo. Então, não sei se não fosse esse modo dele fazer, se importar para comigo, se não fosse isso, eu estaria aqui, não sei, né? Porque de certo modo Deus tem os seus canais, Deus tem as suas vias de fazer com que a sua mensagem chegue àqueles que Ele quer, né? E eu considero isso uma grande via na minha vida. Eu acho que na vida dos meus irmãos também. Tanto é que depois a gente foi trazendo também essas realidades. O primeiro foco aqui é Jesus Cristo, a nossa igreja. E tem um foco aqui que nós questionamos muito bem, a pessoa do nosso irmão Jaime. Jaime contribuiu para nós nessa missão de salvação, eu digo assim. Eu estava estudando a Bíblia hoje, eu vi no capítulo 16, versículo 15 de Lucas, que diz, Jesus diz, ide ao mundo e anuncia o meu evangelho, a minha palavra. É de agradecimento, né? Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus infinitamente, que não tem palavras para agradecer a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, no início da minha caminhada, né? Jamais vou ter palavra para agradecer a Deus por seu Jaime, né? Jamais. Mais tarde ele vai entender por quê. Mas eu agradeço a Deus infinitamente pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida. Ide nesse mundo aí, olha, cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de simplicidade, e anuncia Jesus Cristo. Eu me arrepiei todinho agora. Anuncia Jesus Cristo para essas famílias que estão vivendo na escuridão. Leve essa luz, pois Jesus diz assim, nesse mundo tu serás sal e luz. Obrigado, viu, por convite que fizeram a mim. Nas minhas orações, a renovação carismática está presente. Que nada nesse mundo, o diabo, Satanás tem força para tirar isso da gente, onde está no nosso coração. Foi aqui que eu conheci Jesus Cristo. É aqui que eu defendo Jesus, é aqui que eu defendo a minha família, é aqui que eu defendo nós irmãos em Cristo. Foi aqui que Jesus me ensinou, com sabedoria, prudência, a proteger aquilo que é meu. Portanto, como eu já falei, eu não estou na renovação carismática, mas eu sou fruto da renovação carismática. Foi ali que o Espírito me orientou a seguir um caminho. Esse caminho cheio de obstáculos. E que eu tenho certeza, irmãos em Cristo, que na minha casa, na minha família, na minha comunidade, aonde eu estou, o que está plantado no meu coração, primeiro é o amor de Deus, que é a essência do Senhor. E da minha vida. Porque foi nele, no grupo de oração, onde eu passei a conhecer Deus, né? Passei a conhecer o Espírito Santo, passei a conhecer a Virgem Maria, eu passei a constituir uma família no grupo de oração, né? Foi no grupo de oração que eu conheci minha esposa, que eu casei, foi no grupo de oração que eu tive meu primeiro filho, foi no grupo de oração que eu tive o meu segundo filho, né? Foi no grupo de oração que eu tive todos os meus amigos, meus irmãos, que assim possamos chamar de família, não é verdade? Não é verdade? Eu acho que o grupo de oração é tudo. Né? É tudo para mim, é a unidade. Apesar das dificuldades, mas eu vejo no grupo de oração que isso existe, ela prevalece, né? Mesmo com às vezes, muitas pessoas vão escutar isso, mesmo às vezes com brigas, uma coisa aqui, outra coisa acolá, mas a unidade prevalece. Todos os coordenadores do grupo de oração, todos os coordenadores de ministério sempre prezaram para esse lado da unidade, né?
de que é uma família, né? De que é uma família. Né? E isso é forte, isso é forte. Eu sempre digo ao pessoal que chamar uma comunidade de família é forte, né? É forte. É saber que o outro está caindo, mas eu vou lá para tentar levantá-lo, né? Porque a dor dele é a minha dor. Agradeço à Virgem Maria porque ela nunca me abandonou, né? Sempre esteve sempre ao meu lado, né? E eu sempre digo, deixo apenas uma mensagem, né? Que sejam fortes, perseverantes, nunca desistam, nunca desistam. Embora o fardo seja pesado, mas o Cristo diz, vem para mim que o meu é leve. Não é verdade? Que Deus nos abençoe pela intercessão da sempre Virgem Maria. Aí eu agradeço também, primeiro ao Padre Manuel Baia, né, que nos anos de 75, que deu essa oportunidade para nós evangelizar. E daí veio uma evangelização maior que tantos jovens que acompanham esse grupo, né, que sempre deu muita força à igreja. Bem, o que eu posso dizer é isso, que vocês nunca desistam. Continue sempre até o fim, né? Nunca desista. Sempre animado, trabalhando para Jesus Cristo, que é o melhor. E o nome, nós se reunimos e deram esse nome de Grupo Água Viva, né? Grupo de Oração Água Viva. E Padre Joaquim, para registrar na diocese, ele perguntou como era que estava certo mesmo, que ele podia falar com o bispo, podia registrar, e a gente deu sim que sim. E quando foi na missa aqui, eu ainda lembro que a gente eu acendi uma luz bem forte, vermelha, que foi no dia do Espírito Santo, Pentecostes, e a luz, quando ele terminou o Evangelho, proclamou o Evangelho, que ele já assim recebeu o Espírito Santo, a luz da igreja se apagou e a luz vermelha clareando a igreja todinha, ficou aquele vermelho dentro da igreja, né? Que até depois ele disse a mim assim, eu pensava que ia demorar mais, a Joaquim disse, achou tão bonito. Então tudo nós preparamos, né? E o primeiro coordenador do grupo foi Valmir, né? Valmir, com muita alegria, nós fizemos até uma festinha para ele aqui, ele estava nem sabendo, mas foi alegria. E daí já surgiu tantos que estão assumindo esse cargo, né? Água Viva para mim é sinônimo de fé. Água Viva é sinônimo de seriedade. A palavra Água Viva, ela já me remete a compromisso, a seriedade, a responsabilidade. A Água Viva, ela é de fato uma semente de nova geração, né? A Água Viva para mim é sinônimo de esperança. Ela me traz Deus presente, atuante na história. Eu sou Água Viva, eu sou fruto do Água Viva, acredito no Água Viva e estar fazendo parte desse grupo, estar falando aqui agora, fazer parte desse comentário, dessa cobertura, para mim é algo que não tem preço e eu vou levar sempre comigo. Ser Água Viva é ser uma nova história. Muito alegre eu te pedi o que era meu partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também, no fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. E é isso que nós temos para entregar a Deus. Entregar a nossa vida, porque diante de tantas inconstâncias, de tantos segmentos, tantos caminhos que a gente tem percorrido, mas Deus está sempre pronto, sempre pronto e sempre nos mostrando o verdadeiro caminho. De modo que a gente tem sempre a oportunidade de voltar.
E assim a gente volta. Essa música marcou muito também a nossa história ali. Cantávamos de forma repetida, né? Porque ela sempre teve a sua marca. O filho pródigo, né? O filho pródigo. Confiei no teu amor, Senhor, e voltei. E assim a história, ela vai sendo construída. A história não tem fim. Não tem fim para mim, não tem fim para você. A gente vai dar seguimento. Sempre a gente pode recomeçar. E essa música, ela é a mais bela expressão. A gente sempre pode recomeçar. Confiei no teu amor, Senhor, e voltei. Aqui é o meu lugar. E eu digo sempre, e essa tem sido uma das marcas mais recentes do grupo de oração. Muitos têm abraçado esta causa. O grupo de oração é o nosso lugar. O grupo de oração é o nosso lugar. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Oh, glória. Obrigado, Santo Deus.